Bom, olá a todos, bem-vindos à nossa aula de redes de computadores. Nós estamos falando sobre a camada de enlace, tá? E mais especificamente o assunto de hoje é switching, tá? Que é um conceito relacionado ao padrão Ethernet, tá? Então, quem não assistiu, né, a aula sobre introdução, né, camada de enlace, principalmente, tá? Quem não viu a aula anterior sobre padrão Ethernet, tá? Então eu sugiro fortemente que assista essas aulas, porque elas são, né, interligadas ali, uma tem relação com a outra. Bom, então como mencionei, né, nós estamos na camada de enlace, tá? Que é responsável por essas 4 funções aqui: detecção de erros, controle de acesso ao meio, endereçamento físico, e impedir que um host mais rápido inunde de informações hosts mais lentos. Então, nós vamos falar mais especificamente na aula de hoje sobre switch, tá? Que trabalha, né, muito com o conceito de controle de acesso ao meio, tá? Utiliza endereçamento físico para fazer esse tipo de ação, e ele influencia também na detecção de erros, né, e impedir que um host mais rápido inunde de informações um host mais lento. Bom, então o que é o switch, né? Como eu falei, totalmente ligado com redes Ethernet. Então ele na verdade é uma ideia de melhoria nas redes Ethernet. As redes Ethernet, a princípio, elas foram feitas para trabalhar com barramento, onde todo mundo transmite por difusão. Então toda a informação que é enviada, né, vai para todo mundo, então tem a ideia de barramento, tal como está no desenho aqui anterior. Então a máquina A vai fazer uma transmissão para a máquina C. O que ela faz? Ela monta um quadro Ethernet, é composto de endereço de destino, endereço de origem, campo tipo, né, que indica para quem entregar dentro da máquina, né? Então o software que vai receber isso dentro da máquina de destino, a mensagem que eu vou enviar, tá? E o checksum, né, que é a detecção de erros, tá? Então o que eu faço a princípio, né, uma rede Ethernet no estilo barramento ali, né, que utilizava não switch, né, se utilizava hub, por exemplo, né? Então eu transmito isso, a camada física vai chegar para todo mundo. Aí a camada de enlace olha, né, a máquina B, por exemplo, recebe essa informação, faz o checksum, se estiver tudo ok, ela vai olhar e falar assim: ah, eu sou a máquina, vamos pegar só o final aqui, o final 02, não, sou a máquina, né, com endereço físico final 22, então essa máquina não recebe essa informação, lembrando que essa informação chegou ao mesmo tempo para todo mundo, eu não consigo representar isso, né, que senão fica muito ruim a aula, tá? Então a mesma coisa aconteceu na máquina C, ela fez o checksum, verificou lá, não, sou a máquina 02, sou, então eu recebo a informação. Mesma coisa na D, né, ela pergunta lá, faz o checksum, sou a máquina 02, não sou a máquina B3, então não recebo a informação. Então a máquina C, a princípio, seria a única que receberia a informação, tá? Entregaria isso para o software identificado com o 0800 aqui, que seria, né, o datagrama IP. Então o software IP da camada superior é que vai receber essa informação. Então, originalmente, né, as redes Ethernet não trabalhavam com comutação, né, e o switch então veio trabalhar com a ideia de comutação, tá? Então sai da ideia de barramento, vai dar mais o ar de, né, topologia estrela, principalmente com o advento do concentrador ali com os cabos par trançado, né? Então ela sai da topologia em barramento e vai para a topologia estrela, tá? Então o switch, né, que a gente vai ver isso, né? Então lembrando, o hub, né, em termos de topologia, ele representa a topologia estrela, né, mas internamente ele é um barramento, então por isso que eu sempre faço esse desenho aqui do barramento, né, da ideia de cabo coaxial, mas na verdade ele representa a ideia de um hub, né? E o switch não, ele realmente seria uma estrela, porque internamente ele está usando comutação, tá? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, né, a gente já viu, né, o hub agora aqui, né, com essa ideia de barramento. Então, nos próximos slides a gente vai ver a ideia de switch, né, a aula de 2 é sobre isso. Então, como é que funciona o switch? Tá? O mesmo princípio que eu expliquei anteriormente. Tá? Então, a máquina vai querer transmitir. Então, nesse caso, a máquina vai falar: quero conversar com a máquina D de dado, né? Ela monta lá o quadro Ethernet, tá? Então, tem lá, coloca o endereço de destino, que é a máquina final B3, ok? Então eu quero chegar nessa máquina aqui. Endereço de origem, que provavelmente vai ter uma
uma resposta, vamos pegar só os finais aí então é a máquina 01, indica o protocolo, né, que vai tratar isso do outro lado, né, os dados, lembrando que aqui tem provavelmente informações da camada de interrede, transporte e aplicação, a gente não está representando isso, né, e o checksum, né, que seria se toda a informação está correta. Tá? Então, feito isso, a máquina A transmite para o switch, lembrando que se fosse um hub, isso já chegaria automaticamente na camada física para todo mundo, mas agora não, é o switch, tá? Ele vai executar um algoritmo aqui para decidir para quem enviar a informação. Então, a princípio, né, o switch vai receber todo o quadro, vai processar, então o switch é um computador, ele tem memória, processador. Então, depois de receber todos os quadros aqui, todo o quadro aqui, ele, né, pega o campo de destino, origem, tipos, dados, né, e realiza o checksum. Tá? Se tudo estiver ok, ele vai fazer algumas operações aqui. Tá? Então é importante notar essas operações, tá? Que é a grande diferença do switch, né? E para quem for fazer prova comigo, provavelmente, né, será cobrado em prova. Tá? Então a primeira coisa que o switch faz é pegar o endereço de origem e relacionar com a porta por onde entrou essa informação. Tá? Assim ele começa a descobrir as máquinas na rede. Tá? Então aqui eu tenho a ideia de uma tabela, tá, que está na memória do switch, que relaciona os hosts aqui, os endereços físicos, né, com as portas onde eles estão, para conseguir fazer a entrega dos dados. Tá? Então o switch fala que eu vou registrar, né, que o host A está na porta 1. Então ele vem aqui nessa tabelinha e fala assim, então esse host aqui, né, host final 01 aqui, está na porta 1. Então ele registra isso. O próximo passo, né, ele vai tentar descobrir onde é que está o destino. Tá? Então ele vai processar o campo de destino e vai procurar. Tá? Então o que ele faz? Ele faz isso em todas as portas, exceto a porta por onde a informação entrou. Então ele vai pedir isso para todas as portas, exceto a porta 1. Então o algoritmo vai lá na porta 2, né, e pergunta, o destino B3 está aqui, né, a máquina, o host D está aqui? Não. Host D está aqui? Não. Tá? Ele vai perguntar isso para todas as portas. Nesse caso aqui, ele não sabe onde está, porque não tem essa informação na tabela. Né? Claro, visualmente a gente sabe que está na porta 8, né? Mas o switch, a princípio, não sabe. Tá? Ele tem que encontrar essa informação aqui na tabela e essa informação não está aqui. Nesse caso aqui, é o pior caso do switch, ele vai ter que mandar para todo mundo, como se fosse o hub, né? No caso anterior. Tá? Então ele manda para todo mundo em broadcast, ele faz uma difusão dessa informação. Tá? Então, ele não sabe onde é que está a máquina, ele vai mandar para todo mundo, de novo, exceto para a porta da onde entrou. Tá? Então ele vai mandar para a porta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso aqui, a maioria dos switches hoje em dia ele consegue identificar onde estão os cabos de rede, então ele mandaria só para a porta 3, 5 e 8. Ele não precisaria mandar para todas ali, que ele sabe se tem máquina conectada ou não. Depende um pouco do switch para switch, mas no geral, né, o comportamento hoje em dia é esse daí. Então ele manda, né, para porta 3, porta 5, porta 8. Vai acontecer o mesmo processo que eu expliquei anteriormente. A máquina B vai receber, vai olhar lá, fala assim, eu sou o endereço físico B3. Não, tá? Sou o endereço físico final 22. Eu sou... A máquina C também recebe, né? Eu sou o B3? Não, eu sou o 02. Então descartou na camada de enlace, né? Essa informação já morreu. Já a máquina D de dado, eu sou o B3? Sou. Tá? Então pega a informação, processa e manda para cima. Então a informação chegou no destino. A grande sacada, né, agora é que a máquina D provavelmente vai responder. Tá? Então o que ela vai fazer? Ela vai inverter os campos aqui de origem e destino. Tá? Então agora ela é a origem, tá? E a máquina A é o destino. Então ela fala, vou responder isso pro host A. Então ela manda informação, o switch recebe, processa lá o checksum, verifica que está tudo ok. Fala, então tá, vamos fazer o que tem que fazer aqui, o algoritmozinho. Primeira coisa, registra, né, por onde essa informação entrou. Então ela entrou pela porta 8 e quem está lá é a máquina final B3, que é o host D. Feito isso então, agora ele vai tentar descobrir, né, se ele sabe onde é que é o destino. Então fala assim, vamos procurar. Então quem que eu estou procurando? Estou procurando esse endereço físico aqui, né, final 01. No caso que ele deu muita sorte, né, olhou a primeira porta lá, máquina, né, 01 está aqui, né, endereço físico 01 está aqui? Tá. Então o que eu faço? Manda para lá, eu não tenho que continuar verificando as outras portas não. Então mandou, ok?
Então eu tenho que notar que agora, né, eu tenho uma comunicação acontecendo diretamente, né, entre a máquina D e a máquina A, e isso, a comunicação não passa mais pela máquina B e pela máquina C. Tá? Então ele está fazendo comutação, essa que é a ideia da comutação que foi implementada aqui na rede Ethernet. Tá? Então eu tiro dessa redinha aqui, que é esse cabo de rede que conecta a máquina D, né, na porta 8 do switch, e coloco nessa outra redinha aqui, como se fosse uma rede isolada, né, que conecta a porta 1 com a máquina A. Então aqui é como se cada cabo de rede fosse uma rede isolada. Então é isso que o switch consegue fazer, ele consegue lá segmentar cada portinha, né, cada cabinho de rede aqui, de forma que a informação não passe para o outro. Tá? O que isso vai conseguir? Isso vai conseguir, né, fornecer mais velocidade para a rede, tá? Porque agora eu posso ter comunicação entre B e C, por exemplo, e além disso me fornece mais segurança, né? Então a informação não vai passar para todo mundo, só o primeiro pacotinho, quando eu não sei onde está a máquina, que vai para todo mundo, e depois, né, a informação, né, o quadro de rede vai somente para a máquina de destino. Então, né, a nossa informação chegou na máquina A. Há um detalhe, né? Se ficar muito tempo sem casar uma informação, né, com uma dada linha, né, ou seja, se uma entrada que não for muito utilizada, tá, ela é excluída pelo switch. Então, quando eu ligo o switch, a princípio nessa tabela está em branco, e ela vai sendo preenchida conforme os pacotes vão passando pela rede, conforme, né, essas entradas, né, não vão sendo mais utilizadas, elas vão sendo removidas daqui para evitar inconsistência. Então, tipo, a máquina D está na porta 8, por algum motivo eu vou lá e plugo ele na porta 7. Tá? Então, inicialmente aqui ele vai estar, né, no lugar errado, mas um tempinho sem usar ali aquela informação, ela some daqui, tá? E logo ela vai aparecer na porta 7 novamente. Tá? Então, essa tabela, essa tabelinha de tempos em tempos, né, essas entradas são removidas, a tabela é renovada. Tá? Essa é a ideia do switch. Então, tá nosso amigo aqui, né, apesar de ter explicado anteriormente ali, ó, ele não entendeu as vantagens do switch em relação ao hub. Tá? Então, de novo, né, se isso aqui fosse um hub, tá, eu estaria mandando informação do A para uma dada máquina da rede, no caso a D3, né, que é a máquina D aqui, tá? Ela bateria aqui no hub e o hub automaticamente passaria isso para todo mundo. Tá? Se eu tivesse a figura de um hacker aqui, né, como está nossa representação ali, um carinha com a cara de mal ali, tá? Ele estaria recebendo essa informação, isso não seria legal. Tá? E a máquina, né, iria responder a informação, tá? De novo no caso do hub, e essa informação iria novamente para todo mundo. Então o hacker aqui, ele recebeu a pergunta e a resposta. Então, por exemplo, se fosse uma senha de banco, ele receberia tudo, tá? Desde a hora que o banco pediu login, a hora que eu passei a senha, e todas as transações, tá, estariam passando por ali. Então essa é uma rede extremamente insegura. Tá? Fora isso, teria apenas uma máquina transmitindo por vez. Tá? No barramento aqui só pode uma máquina transmitir, só vai ter colisão. Tá? Então isso não fica legal. Bom, agora com o switch, né? Ao contrário de um barramento, com o switch é possível ter transmissões simultâneas. Tá? Então eu posso ter transmissão do A para o D, enquanto eu tenho transmissão do B para o C. Tá? Fora isso, ainda não vai ter a ideia, né, de um hacker aqui, né? Como estava a figura aqui do carinha anteriormente, né? Ele está recebendo todas as informações, porque, de novo, a minha transmissão do A para o D não tem por que passar, né, pelo B. Tá? Então ele vai receber só um pacotinho, tá? Isso não vai comprometer a segurança da rede. Então o switch é muito mais seguro do que o hub e fornece mais velocidade para a rede. Então nosso amigo agora, né, entendi, né, o switch é mais veloz e mais seguro, tá, do que um barramento. No final da aula, antes da conclusão, tá, eu vou usar um simulador de rede, tá, e vou mostrar na prática essa ideia de diferença entre o hub e o switch. Tá? Mas vamos continuar aqui a ideia da teoria, né, de como é que funciona os switches, e no final a gente dá uma olhadinha mais na prática, né, como é que isso aí funciona, e principalmente essa questão da segurança, ok? Bom, tem que notar, né, que switch é bom, tá, mas existem problemas. Então toda vez que eu dou uma solução
tá, surge algum tipo de problema. Então o switch ele veio para dar mais segurança e velocidade para a rede, tá, isso é real, mas em contrapartida ele trouxe um probleminha. Tá? Por quê? Porque, né, novamente, o Ethernet não foi feito para trabalhar com comutação, ele foi feito para trabalhar com barramento. Tá? Então vai surgir um probleminha aqui, vamos entender o que é o problema. Tá? Esse problema chama loop. Então olha só, né? Tem de novo então a máquina A e ela quer conversar com a máquina B que está plugada aqui nesse switch, só que agora eu tenho dois switches. Tá? Eu tenho switch 1 e switch 2. Tá? Eu sei que aqui na imagem está aparecendo que, né, os cabos estão pertinhos aqui, mas imagina que, né, seja bem distante um switch do outro, por exemplo, de um prédio para o outro, né, de um bloco, né, para o outro bloco. E aí eu resolvo passar um cabo para ligar esses switches. E eu falo, pô, esse cabo vai ficar lá tomando chuva, vai passar por algum lugar perigoso, algum rato pode roer o cabo e romper a comunicação. Então eu vou fazer duas ligações, vou passar dois cabos logo, tá? E se tem dois cabos lá, já vou ligar aqui, caso um link cair, né, o outro assume, tá? Então imagino que eu liguei esse switch assim, né, e estou usando essa ligação redundante aqui, né, para ter um pouco de segurança no sentido da rede não parar, tá? Então tá nesse sentido aqui. Tá? Então eu tenho a máquina A e a máquina B ligada nesse switch aqui, aí tem a ligação entre os switches, tá? E aí eu tenho a máquina C e a máquina D. Então, né, a máquina A resolve falar com B, ela transmite. Então lembrando como é que acontece no switch, né, registro lá a porta de entrada, né, a máquina que está enviando isso e qual a porta que mandou, e procuro, né, qual que é a máquina, né, com o endereço físico final 22 aqui na minha tabela. Inicialmente, como eu acabei de ligar o switch, não tem essa informação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar para todas as portas. Então ele mandou a porta 2, né, manda para a porta 5 e manda para a porta 8. Ele mandaria para todas, mas outras portas não tem conexão. Então vou representar só essas portas onde tem cabo de rede. Ok? Então aqui, a princípio, o trabalho do switch 1 terminou. Tá? Procurou o endereço de destino, não tinha, ele mandou em broadcast para todo mundo. Bom, aí entra em ação o switch 2. Né? Recebo, né, note que ele mandou, né, dois quadros de rede para cá. Tá? Um pela porta 5 e outro pela porta 8. Tá? Pessoal, estou representando aqui com cores, né? Eu vou dando intensidade de cores aqui cada vez que um pacote passar pelo cabo. Tá? Então, note que o pacote veio por aqui, tá? Chegou aqui, passou aqui e passou aqui. Tá? Então, vou notando como é que vão ficando essas cores aqui, que vai acontecer um probleminha. Né? Então, o switch 2 recebeu. Mesma coisa, falou assim, ó, recebi, né, da porta 5, tá? Então registra que, né, essa máquina está lá, que a máquina está lá. E aí vai processar o endereço de destino. Então ele vai olhar e falar assim, ó, não sei onde está a máquina final 22, não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui, essa porta eu não verifico porque entrou daqui a informação, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Comportamento do switch, manda para todo mundo. Tá? Então ele mandou para a máquina C, para a máquina D e para a porta 8 dele aqui, que chegou na porta 8 do switch 1 do outro lado. Ok? E basicamente ao mesmo tempo, o que acontece? Ele também recebeu, né, ele tinha recebido da porta 8 que esse switch tinha enviado para cá anteriormente. E aí ele vai fazer a mesma coisa, falou assim, ó, isso chegou da porta 8, quem está lá é a máquina do host A, então na hora que ele está processando pela segunda vez o quadro. Tá? E ele quer chegar, né, na máquina 22. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, ó, 22 não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui, também não está aqui, não está aqui, não está aqui. Tá? Então, o que eu faço? Então, eu mando para a porta 5 de novo. Então, já a segunda vez está mandando por aqui, já tinha mandado um aqui anteriormente, e chega de novo aqui na máquina C e na máquina D. Tá? Então, note que aqui, né, já ficou bem mais vermelhinho do que aqui a informação. Só que lembrando que essa informação já chegou duas vezes novamente aqui para o switch 1, novamente. Tá? Então o switch 1 vai fazer o quê? Ele vai processar de novo e vai ficar reenviando. Tá? Então o switch 1 já tem duas cópias, fora a cópia que ele tinha mandado anteriormente. Tá? Isso já mandou, né, de volta também para a máquina A e para a máquina B. Tá? Bom, o que vai acontecer, né? Quando isso termina? Como isso resolve? Tá? Pessoal, isso depende muito de switch para switch, tá? Mas se nada for feito, tá, tem uma grande chance de toda a rede parar. Tá? Então, de novo, isso é um problema chamado de loop. Tá? Então, qual que é a ideia? Eu tenho um loop aqui, né, os pacotes ficam
rodando entre esses dois cabos aqui, que inicialmente eu pensei que esses cabos iriam me ajudar, caso um cabo rompesse, o outro assumia, e aí pelo contrário eles me trouxeram um problema, tá? Como as redes Ethernet, né, não foram feitas para comutação, tá? Ela não sabe resolver esse problema. Então ela não sabe como o quadro está passando por ali, ela vai passando, mesmo que aquele cabo já passou, perdão, mesmo que aquele quadro já passou uma vez, ele vai continuar passando por ali, tá? Então, como é que eu resolvo isso? Tá? Eu posso desconectar, tá? Então eu desconecto um cabo aqui para tirar, né, essa ideia do loop aqui, que está formando esses dois cabos, e eu resolvo o problema. Mas se realmente, né, corro o risco de um cabo romper, eu não posso ter dois cabos ligados juntos, tá? Então eu posso usar uma solução chamada Spanning Tree Protocol, né, a gente chama de STP, para resolver esse problema, né, da comutação causar loop em redes Ethernet, ok? Então outra coisa, né, que é importante perceber aí, a gente, né, representou esse cenário aqui, né, então de dois switches, por exemplo, né, com dois cabos aí, né, interligados entre eles, fazendo loop, um cabo redundante aqui, né, mas ele pode acontecer em outro momento, né, por exemplo, se eu ligar um único cabo, tá, o mesmo cabo no switch, então pega um cabo, liga na porta 7 do switch, outro cabo liga na porta 8 do switch, isso já vai causar um loop, tá, um tempo atrás eu conhecia pessoas que andavam com um cabinho de rede, e se encontrasse um switch ali exposto, a pessoa ia lá e plugava dois cabos de rede só para ver a rede travar, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de situação, tá? Apesar de parecer, né, então só uma pessoa mal intencionada vai fazer isso, tá? Eu já vi um caso, tá, numa empresa que o pessoal começou a usar, né, os conectores fêmeas de cabo par trançado, tá? Então tinha uma caixinha lá com uma tomadinha, né, com um conector fêmea lá do cabo. Qual que é a ideia, né? O cara chegava lá, pegava o cabo, tá, e plugava o notebook dele. Então tinha um cabinho que onde eu plugava o notebook e ia trabalhar. O problema, né, é que um belo dia o notebook não estava lá, uma pessoa estava passando por lá, viu o cabo estava solto, né? Então, por exemplo, está lá minha tomadinha aqui, outra tomadinha aqui, e a pessoa viu um cabo de rede solto, tá? Então ele estava plugado aqui, mas não estava o notebook na ponta dele. A pessoa achou que ela tirou, tá, sem querer esse cabo de rede, e ela olhou aqui e falou assim, já sei, ó, essa pontinha do cabo par trançado, ela encaixa aqui, e ela plugou aqui, tá? E a rede parou porque fez o loop. Novamente, não foi uma coisa muito fácil de encontrar e resolver o problema na época, né? Era quando surgiam os switches ali, tá? Porque você olhava no switch, não tinha nada de errado, tá? Você olhava os cabos, não tinha, né, nada de errado a princípio, tá? E o switch morria, né? Depois muito tempo ele morria, a rede parava, aí se desligava, ligava de novo, a rede voltava, porque ele zerava a tabela ali de endereços MAC, né? Limpava as memórias, tirava os quadros ali que estavam congestionando o switch, mas depois de um tempo de uso o switch parava novamente, até que a gente encontrou, né, o cabo que estava fazendo isso daqui, tá? Outro cenário aqui, né, seria esse aqui, ó, tem 3 switches, então ligo lá o switch 1 no switch 2, o switch 2 no switch 3 e ligo o switch 3 no switch 1, tá? Então eu acabei de criar um loop, né, por aqui, então nem sempre esse loop é tão aparente assim, né, que você perceba que está tendo essa comunicação. Então, por isso que eu preciso me precaver, por exemplo, usando STP. Bom, de forma simples aí, né, como é que funciona o STP, né, um protocolo STP. Então, quando eu ligo os switches e ativo o STP neles, eles têm que conversar entre eles têm que aprender como é que a rede está. Tá? E para fazer isso eles têm que eleger um switch raiz. Então ele vai pegar uma característica do switch, por exemplo, uma identificação. Tá? Então o switch com a menor identificação ganha como switch raiz. Tá? Então eles mandam informação, né, de controle, com, né, uma identificação do switch aí pela rede, mandam no início, na hora que eu ligo todos os switches. Aí vamos supor, eu falo, esse aqui é o switch 1, esse aqui é o switch 2, a identificação dele. Então o protocolo dele, por exemplo, assim, quem vai ganhar então é o switch de menor número. Então quem vai ganhar e vai virar o raiz é o switch 1. Após isso ele executou um algoritmo aí, tá, para identificar todas as conexões de rede. Então ele começa a mandar quadro, né, para todo lado e ele percebe que um quadro, né, passa pela porta 5
e volta pela porta 8. Tá? Ele faz basicamente a ideia de um algoritmo de menor caminho, e aí ele descobre, né, se existem loops na rede. Descoberto isso, que ele faz? Ele vai lá então, de novo usando algum critério, pode ser a maior porta eu desativo, tá? Então o que acontece? Ele liga todas as portas aqui que ele aprendeu e fala assim, ó, aqui tem um loop então entre a porta 5 e a porta 8, eu vou deixar, tá, a porta 8 a princípio desativada, então o cabo está lá, mas internamente no switch, o switch desativou, tá? Então isso, né, assim que vai funcionar o STP, tá? De forma bem genérica é assim, né? Quem quiser mais detalhes ali, a gente não vai entrar em detalhes na aula de hoje, né? Procure os livros, pega o Tanimbal ali, tá? Que vocês vão entender em detalhes como funciona o STP, tá? Interessante, né? Vamos testar, perdão. Então agora de novo, eu quero falar com B, tá? Então ele manda a informação, tá? O switch processa, registra lá a porta de entrada, e aí ele vai procurar, né, a máquina final 22 aqui, tá? Então ele vai lá fazer aquele processo lá, procura porta 2, porta 3, porta 4, porta 5, porta 6, porta 7, não achou, detalhe, a porta 8 está desativada, então para ele é como se não existisse, ele não vai perguntar para essa porta aqui, e aí ele manda para todo mundo, menos a porta 8, então de novo essa porta está desabilitada, tá? Isso vai fazer o quê? Com que a informação chegue na máquina B, que já era o destino, né? E agora vai para o switch 2, ó, e chegue para a máquina C e para a máquina D. Tá? Então isso resolve o problema. No switch 2, ó, o que o switch 2 vai fazer? Então ele vai receber a informação, vai registrar lá a porta que entrou, tá? Como eu falei anteriormente, vai procurar, só que ele não vai usar também a porta 8, que está desabilitada da mesma forma que a outra lá. Só o número da porta pode ser diferente, né? Aqui bateu, né? Deu certo de estar na mesma porta 88, switch 2 e switch 1, tá? Mas a porta pode ser diferente, né? E como eu falei, né, o problema foi resolvido, porque ele vai mandar para todos, menos para a porta 8, isso não vai causar o loop, tá? Ele implementa a ideia, né? Tipo, então rompeu o cabo lá, um rato foi lá e roeu esse cabo aqui 5, onde está tendo a comunicação. De tempos em tempos o STP manda informações de controle pela rede, tá? Ele vai perceber que isso aconteceu, então ele vai, né, entrar no modo aprendizado ali, onde a princípio ele não manda pacotes de dado útil, tá? Toda vez que eu ligo, né, e de vez em quando ele faz isso para aprender o caminho, ele vai perceber que isso aconteceu, né, quando a gente estiver nesse momento aí, e aí ele vai desabilitar o cabo 5, na verdade não tem mais loop porque o cabo foi rompido, tá? E vai reabilitar o cabo 8, tá? E vai resolver o problema restabelecendo a conexão, tá? Então o STP é bem interessante nesse sentido. Então nosso amigo está perguntando aqui, né? Todo switch vem com STP? Tá, hoje em dia eu acho que basicamente todos vêm, tá? Mas isso não é certo, tá? Então sempre que você vai comprar um switch, né, observe isso. Geralmente switches, né, com maior qualidade, eles sim vão vir com STP, mas antigamente, né, tinha ideia de o pessoal chamar de hub switch, tá? Na verdade era um switch que, né, era bem limitado, tá? Esses switches geralmente não tinham STP, tá? Então, no geral, hoje em dia sim vai ter STP, tá? Mas não são todos. E esse STP ele pode vir habilitado ou desabilitado, tá? Então, talvez você tenha que comprar o switch, verificar se ele tem STP e, né, depois de comprar você tem que habilitar, tá? Então, lembra que toda solução causa um problema, né? Então, o STP causa algum problema? Sim, tá? Ele causa mais overhead na rede, tá? Porque toda vez a gente tem que ficar aprendendo, monitorando os links ali para ver se não teve nenhum loop, né? Se não formou nenhum loop novo, ou se, né, algum cabo não rompeu e ela tem que reativar um cabo que estava desativado, né, por causa de loop. Então isso vai causar um overhead, tá? É um preço que se paga aí para resolver o problema do loop, tá? Se for uma rede muito grande, né, você não tem muito controle de quem vai ligar os cabos, como é que vai ser feita a ligação desses cabos aí, eu aconselho usar o STP. Se for uma rede pequena, né, talvez com um switch, 2 switches ali, onde você tenha pleno controle da rede, você pode desabilitar, tá? E aí você vai sofrer um pouco menos com overhead, mas isso vai ser quase desprezível, só a dor de cabeça ali, né, de quando acontece um problema de loop, provavelmente, né, já justifica usar o STP, tá? Porque você tem que lembrar que esse loop vai acontecer até você ligar o nome da pessoa, perceber que isso está acontecendo na rede, por isso que ela está travando, está ficando lenta, tá? Já vai valer a pena usar o STP, ok?
Bom, acabando aqui, né, o assunto de switch, então uma coisa que a gente tem que perceber também é que tem várias formas de comutação. Tá? A forma mais clássica, que foi que eu expliquei anteriormente ali, chama comutação de store and forward. Tá? Então, como é que funciona essa comutação? Tá? Então a máquina A vai transmitir, ela começa a transmitir e esse quadro Ethernet começa a chegar e ser armazenado na memória do switch, ok? E ele só é processado quando todo o quadro Ethernet, né, vamos supor lá uns 1500 bytes do quadro Ethernet, um pouquinho mais talvez, chegar do outro lado. Tá? Então, chegou todo, né, o quadro da memória do switch, o switch vai lá, faz lá o checksum, verifica lá, né, os campos de checksum, valida que ele está correto e só depois disso é que ele vai lá fazer o registro, né, da porta que entrou e tentar descobrir o destino. Tá? Ou seja, armazena o quadro inteiro e depois encaminha. Tá? Então essa é uma forma de comutação. Tá? Essa é a forma mais tradicional, mas existem outras formas. Então dependendo do switch que você comprar, tá? Ele permite você alterar essa comutação. Então aqui está o exemplo, né? Só depois de receber o quadro inteiro que eu vou lá, analiso o endereço destino, falo assim, ó, quero chegar na máquina 22, tá aqui, não, tá aqui, não, tá aqui, tá, opa, então manda lá, tá, para porta 3, tá, porque é onde você quer chegar, tá lá, tá, então esse é o store and forward. Esse é o método mais confiável, todavia é mais lento, né, vamos perceber o porquê que ele é mais lento. Confiável porque ele só vai mandar o quadro para frente se o quadro estiver correto, tá. Lento é porque eu tenho que esperar o quadro chegar inteiro, tá, então uma alternativa aí, né, seria esse método aqui, né, que cut through. Como é que ele funciona? Tá? Eu mando a informação e quando chegar os primeiros 7 bytes fora o preâmbulo, eu já processo o quadro. Tá? Por quê? É nesses 7 bytes, né, onde estão ali, onde está, na verdade, o endereço de destino. Então a informação ainda está chegando aqui pelo cabo, recebi o primeiro 7 bytes, eu já vou na tabelinha lá e procuro. Falo assim, eu quero chegar na 22, tá aqui? Não, tá aqui, não, tá aqui, tá, opa, já encontrei isso aí, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar ela para frente. Então acho que ela nem chegou inteira na memória né, do switch ali, e eu já estou reencaminhando para o outro lado, ok? O detalhe, se acontecer algum problema, tem um bit errado aqui. Aí eu copiei, né, a rede transmitindo isso aí. No store and forward, lembra que eu só transmitiria, né, pelo cabo aqui da máquina B, quando eu tivesse certeza que o quadro está ok. Tá? Então eu tenho uma chance de transmitir o quadro errado aqui. Tá? Que eu vi o destino, não sei se aconteceu algum erro ou não, só recebi o destino, já mandei para o outro lado. Pode chegar aqui, né, quem vai identificar se teve erro seria a máquina B. Ok? Então, esse método aqui é o mais rápido, né, em comparação ao store and forward. Todavia, é o mais suscetível a erros. Se tiver algum erro, eu vou mandar para frente, vou ocupar a rede transmitindo informação errada. E temos um método intermediário, tá, que é o fragment free. Tá? Então, ele não é nem tão lento quanto o store and forward, né, nem tão inseguro quanto o cut through. Tá? Então, o que eu faço esse método aqui? A máquina está transmitindo, o switch começa a receber, e aí ele só vai tratar o quadro, né, depois de receber 64 bytes desse quadro. Por quê? Existe uma ideia, né, que se tiver algum problema, por exemplo, uma colisão, tá, isso só vai acontecer antes dos 64 bytes. Então logo no início aqui eu já perceberia que houve algum problema com o quadro. Caso isso não aconteceu, tá, provavelmente não vai acontecer mais. Tá, então, né, seria uma ideia de estatística ali. Então, recebi, né, até aqui, né, com uma parte dos dados ali, eu vi que não passou nada diferente pela rede, nada, né, de anormal. Então, o que eu faço? Eu pego de novo, né, o endereço destino e começo já a processar. Então, eu vou lá, você é a máquina 22? Não sou. Então, agora eu já transmito. Note que eu não verifiquei o checksum, não tenho certeza absoluta que ele está correto, mas, de novo, estatisticamente falando, se não aconteceu nada errado ali nos primeiros 64 bytes, não vai acontecer mais, ok? E novamente quem vai fazer, né, a checagem ali de erros vai ser a máquina B. Então esse método, né, é um método intermediário, não é tão lento quanto o store and forward, nem tão inseguro quanto o cut through, ok? Então, de novo, né, não são todos os switches que têm essa variedade aí de comutação, tá? Eu tenho que
ler o manual lá do meu switch, né, verificar se ele tem essa possibilidade ou não, e configurar esse meu switch conforme a minha vontade, conforme a necessidade da minha rede. Então, ó, qual método é melhor daqueles 3 anteriormente ali? Tá? É claro que a resposta é depende. Tá? Por exemplo, se eu tenho certeza absoluta que minha rede é totalmente íntegra e dificilmente acontece erro nos dados, tá? O Control vai ser a melhor opção. Tá? Caso contrário, tá? Eu sei que minha rede apresenta muito erro, talvez o Store and Forward seja melhor. Ok? Né, talvez se eu tivesse uma rede meio termo ali, tá? Então eu uso o Fragment Free. Uma tabelinha que eu vou mostrar, né, o tempo de processamento de cada um dos tipos de comutação. Tá? Então o Control, né, faz a comutação assim que ela recebeu o endereço de destino, o Fragment Free, né, assim que ela recebe uma parte dos dados e não percebeu nada de errado ela já faz. E a mais tradicional, que é o Store and Forward, né, que tem que receber todo o quadro do switch, para o switch processar o checksum, para depois ele decidir o que fazer. Beleza, antes da conclusão, né, vamos fazer lá o nosso teste com um simulador, tá, de redes ali, para vocês perceberem a diferença do hub para o switch. Tá? Então vamos fazer esse teste. Bom pessoal, então para a gente ver a diferença do hub e do switch, né, vamos montar um cenário de rede usando hub e switch em um simulador, tá? Um simulador de redes chamado GNS3. Né? Quem trabalha com redes, sempre importante utilizar, né? Conhecer esses simuladores para fazer testes, né? Muito interessante. Atualmente eu gosto bastante desse GNS3, né? Porque ele simula os enlaces de rede, né? E utiliza máquinas virtuais, né? E sistemas operacionais, tá? De dispositivos de rede, né? Os sistemas reais, tá? Então isso dá mais realidade para os testes, assim você sabe que você vai fazendo o teste, mas é muito parecido com a vida real, tá? Então eu vou montar esse cenário básico aqui, né? Sendo que eu tenho máquina A, B, C e D, tá? Inicialmente nós vamos iniciar aqui com esse equipamento sendo um hub, tá? E depois nós vamos trocar para um switch, tá? Nós vamos colocar um analisador de tráfego de rede em uma das máquinas, né? A ideia é o quê? Com o hub a gente vai perceber que o tráfego está passando para todo mundo, dá para capturar essa informação, tá? Então imagina que eu tenho um hacker aqui na máquina B e o tráfego seja de A para D, ele consegue pegar todo o fluxo de rede, tá? A hora que a gente colocar o switch, né, isso não vai ser mais visível, ok? Então estamos iniciando aqui o GNS3, ele está pedindo um título aqui, né, pro projeto, um nome, né, pro projeto, tá? Vamos chamar aula switch, aula SW. Então vou criar esse projeto aqui, ok? Tá? Aqui no menu lateral aqui, ó, eu tenho os equipamentos de rede, tenho roteadores, tá? Tenho switch, hub, tá? Tenho aqui as máquinas, né, que eu posso colocar, posso fazer uma conexão com a internet, tá? E assim vai. Tá? Aqui mostra tudo, né? Vamos usar essa visão aqui. Tá? Então eu vou pegar como sistema operacional, tá? Como cliente, uns Linux chamado TeenCore, né? Que são uns Linux bem restritos ali, só para teste mesmo, para não pesar muito na máquina, tá? Então eu vou colocar essas máquinas aqui, tal como está o desenho lá mais ou menos, tá? Então tá aqui as máquinas que eu vou usar no teste, tá? Para ficar mais próximo lá, host A, host B, host C, host D, ok? De início, né, eu vou pegar um hub, então tá aqui, ó, Ethernet Hub, tá? Puxei ele para cá, ok? Vou pegar o cabo aqui, ó, e vou fazer a ligação. Então, da primeira placa Ethernet aqui do host A, ele tem duas, então vamos usar só uma só. Eu vou ligar na primeira placa de rede, na primeira porta de rede aqui do hub,
tá? E vou fazer assim para as demais máquinas também, tá? Sempre pegando a primeira placa de rede aqui, que é a Ethernet 0, tá? E vou colocando, né? Então, a máquina D, ó, eu vou colocar na porta 3, tá? Então são 4 máquinas, está indo da porta 0 do hub até a porta 3. Bom, um pouquinho diferente, né, do cenário que eu mostrei, né? Talvez eu tenha que instalar algum software aqui na máquina, tá? Então, nas máquinas virtuais, que elas são bem limitadas ali. Então, nesse caso aqui, eu vou plugar como se fosse um modem ADSL, tá? O seu access point, aí, não sei como é que você tem acesso à internet, tá? Então, tá, eu vou ter uma nuvenzinha aqui representando o acesso à internet, tá? Se eu ligar do jeito que está aqui, tá, as máquinas não têm acesso à internet, tá? Eu vou ligar aqui de forma então que elas tenham, tá? Então eu vou plugar aqui, ó, esse NAT aqui. Ele também tem uma plaquinha de rede. Vou fazer a ligação, ó. NAT 0, vou ligar numa portinha aqui do hub e pronto, tá? Temos nosso cenário aqui configurado. Agora eu vou dar um play aqui, tá? E vou ligar as máquinas, vou fazer a minha ligação. Vamos dar uma olhada aqui como é que estão as máquinas. Vou colocar o nomezinho aqui, fica bonitinho, ó. Então aqui é a minha internet. Então tá. Então vamos primeiro fazer o teste com o host A. Então vou abrir o console dele aqui, ó. Então abriu, tá? Então esse aqui é a máquina A, tá? O simulador fala ali que o nome da máquina, o usuário é GNS3 com a senha GNS3. Beleza, logou. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela aqui. Então, por exemplo, posso ver a configuração da rede dele. Vamos ver se ele pegou algum IP. Tá, ele pegou, então ele vai ser o IP 192.168.122.65, né? Mais pra frente a gente vai ver as aulas de IP, tá? Quero ver se eu consigo acessar a internet, ó, ping www.google.com.br, pingou o Google, ok? Ou seja, está funcionando. Tá, então aqui vou deixar o IP das máquinas aqui para a gente testar. Não se preocupe muito se não sabendo de IP, né? Mas a gente vai ver. 65, se eu não me engano, né? Então tá. Então essa aqui é a máquina 9268.122.165. Então esse aqui é o console da host A, tá aqui em cima anotado o nome da máquina, tá? Então vamos deixar ela aqui. Vamos pegar a host B aqui, ó. Vamos ver o IP dele. Beleza, eu digitei fconfig, né, que é o comando Linux para ver os IPs. Na placa ETH1 não tem nada. Na ETH0, essa é a máquina 192.168.122.146. Então tá aqui. Vamos pegar a máquina C. Coisa, fconfig. Então, ó, esse é o 92.168.122.20. Tá? Lembrando que ele recebeu esse IP, tá, de um DHCP que está relacionado aqui com o NAT, tá? De novo, só para a gente saber, ó, os endereços aqui das máquinas aqui. E agora, por fim, vou abrir aqui, né, a máquina D. GNS3, fconfig. Depois a gente vai aprender a configurar na mão, né, esses endereços IPs aqui, mas por enquanto vamos dessa forma aqui. Tá? Então eu vou pegar aqui também e vou colocar, ó, esse é o endereço dessa máquina aqui, ok? Essa máquina aqui não está aparecendo, né, mas é o endereço 1. Tá? Então esse é o endereço da máquina que me dá acesso à internet. Tá? Então temos essa configuração aqui. Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou ver se tenho acesso da máquina A
para a máquina D. Só que eu vou colocar como se fosse a máquina B aqui, né? Como sendo a ideia de um hacker aqui. Então, imagino que é uma máquina que quer roubar a informação no meio do caminho, né? Que está passando entre a máquina A e a máquina D. Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui, né? Opa, deixa eu já pegar o console aberto aqui. Da máquina B. Vou pegar ele aqui, vou colocar aqui e vou usar um sniffer de rede chamado TCP dump e vou mandar ele monitorar a interface ETH0. Tá? Ele falou que não tem o TCP dump aqui. Deixa eu lembrar como é que instala aqui. Então WI, ele baixar e instalar. Então instalou o TCP dump. Então vou fazer aqui, ó, TCP dump -i ETH0. Então o que o TCP dump vai fazer, tá? Tudo que chegar de pacote para eles, né, sendo para a máquina B ou não, ele vai pegar e vai processar, tá? Então, vamos supor, a máquina A está tentando acessar um servidor que está na máquina D, tá? Se a máquina A fizer isso via texto puro, por exemplo, essa senha vai passar por aqui, tá? Então, essa vai ser a ideia. Nós vamos num nível mais simples ali, só para a gente entender. Nós vamos usar o ping, né? Mas vai ser basicamente isso. Então, eu vou fazer sudo, né, para a execução desse comando precisa de nível administrador, então né, como pode usar o TCP dump, colocar a placa de rede de modo promíscuo. Tá, então ele precisa do root. Tá, então tá aqui, vamos deixar essa telinha, né, aberta aqui, cada linhazinha dessa aqui é um pacote passando pela rede, dá pra ver que tá passando STP aqui, tá, não sei de onde está vindo, né, porque ali é um hub, tá, pode estar vindo da internet. Eu vou fazer o seguinte por enquanto, não, vou deixar lá. Eu vou tirar o link da internet ali, mas vamos deixar. E aí eu vou fazer aqui, ó. Vou abrir o host A. De novo, deixa eu pegar o que está aberto aqui. Vou abrir o host A. E do host A, tá, eu vou tentar acessar a máquina D. Deixa eu ajeitar as telinhas aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então agora aqui, ó, ping, né, o endereço do host D é 192.168.122.178. 192.168.122.178. Tá, vou dar um enter aqui, ó. Deixa eu filtrar um pouquinho mais aqui, ó. Vou colocar que eu vou monitorar somente ICMP, ok? Pra não ficar tão sujo ali, ó. Então tá aqui, ó, cada mensagem que passar aqui, ó, ela tá chegando na máquina B também. Então o hacker lá ele conseguiria pegar essas informações. Ó, se eu parar aqui, ó, parou, tá, não tá mandando mais nada. Vou mandar de novo, ó. Então, de novo, o hacker tá, né, pegando essas informações que estão aqui. Tá, a mesma coisa, ó, vou tentar pingar a máquina 20, que é a máquina C, ó. Então tá lá. Eu posso ver aqui, ó. Deixa eu usar um menuzinho aqui que ele está mostrando o nome ali. Olha lá, tá indo 92.168.168.122.65 para o 92.168.122.20. Tá, então essa aqui foi a resposta a princípio. Qual que é a 20 aqui? Isso, aqui não, é a pergunta. Tá? Então veio dessa máquina para essa máquina. Depois tem a resposta, ó. Vindo da máquina 20 para a máquina final 65, ok? Bom, e agora vamos fazer o seguinte, né? Então, dado o cenário aqui, vamos arrancar o hub agora e colocar um switch no lugar e vamos ver se muda. Então, lembrando, né, o switch ele é mais seguro, tá? Então a ideia é que ele não deixe passar essas informações para o hacker, ok? Então, vou remover aqui o hub. Sim, quero remover o hub. Removeu. Vou colocar o switch aqui e vou fazer as ligações. Mesma coisa.
ligar a internet também. Teoricamente não preciso mais, mas vou deixar ela ligada. Feito. Tá, então basicamente tirei o hub, coloquei o switch, não fiz nada mais disso. Se as máquinas não perderam o IP, vai estar tudo como antes. Vou ligar aqui o TCP/dump no hacker lá, né, no host B, e vou pingar lá a máquina C, tá? Então a máquina final 20. Beleza? Ó, passou o primeiro e depois não passou mais. Tá? Então de novo, né, o switch agora está redirecionando o tráfego do A para o C. Então vou fazer a mesma coisa agora para a máquina D de dado. Tá? Então eu vou mandar, olha lá, chegou o primeiro e depois não chegou mais nada. Lembrando quando era o hub, eu não parava de passar informações por ali. Então beleza? Ó, se eu tentar agora de novo para 20, ó, vamos ver se a entrada está lá de novo ou não. Tá, ou seja, ó, não passou a mensagem aqui. Ó. O que significa? Né? Que o switch está com a entradinha lá. Tá? Então ele não precisou mandar para todo mundo para ele descobrir onde é que está a máquina C. Tá? Ele mandou já direto para lá. Ó. Mesma coisa aqui, ó, se eu mudar, né, para a máquina 178 final, ó, então se passar uma informação aqui, significa que ele mandou, né, precisou mandar para todo mundo. Se não passar, significa que a informação já está na tabelinha da memória do switch lá, ele sabe o destino, ó. Mandou, tá? Não precisou fazer isso daí, ó. Vou tentar pingar a internet aqui, ó. Ping 888. Então, DNS do Google ali, ó. Mandou, tá? Não chegou nada do outro lado. Então, de novo, se eu, né, tirar e colocar um hub, ó, vamos fazer aqui, ó. Vou vir aqui de novo, ó. Deletei. Voltei o hub aqui. Então eu não vou ligar todo mundo, vou ligar só esse aqui, ó. Aqui pra cá. Aqui pra cá. Não vou ligar todo mundo, não custa nada. Aqui pra cá. Aqui pra cá. E aqui pra cá. Fiz isso. Olha lá. Já tá passando aqui, porque de novo é um hub. Tá mandando pra todo mundo. Então eu tô pingando o Google, ó. E ele está mostrando para mim que eu estou pingando lá o Google, ok? Lembrando que isso não estava acontecendo quando era o switch. Então tá, né? Então espero que tenha sido interessante aí, veja a diferença do hub e do switch na prática aí. Né? Espero que vocês tenham gostado do GNS3, depois a gente vai fazer mais vídeos, né? Mais aulas, né, com o GNS3. Tá, ele é bem interessante aí. A gente viu, né, um mínimo aqui dele hoje, tá? Mas provavelmente a gente, né, teremos mais aulas aí. Quem não, né, entendeu a parte de IP, tá? Mais pra frente nossas aulas sobre a camada de interrede, lá nós vamos aprender, né, ver os IPs, configurar os IPs. Tá? Mas de momento é mais para ver a diferença do hub e switch, né, principalmente que a gente mostrou a parte de segurança. Tá? Então, no hub a informação vai todo mundo e no switch não, ela segmenta, né, manda só para o destino correto. Tá? Tem a questão de velocidade também, tá? Mas aqui fica mais difícil mostrar a velocidade até dada, fazer umas simulações aqui, né? Pegar o fluxo de rede para medir a velocidade. Mas tem que lembrar que daqui já o switch é simulado, então não vai dar, né, o real, teria que ser num switch real mesmo para a gente conseguir ver a diferença de velocidade. Ok? Até mais.